Eu ganhei o maior prêmio da loteria na história do estado, mas decidi manter em segredo. Liguei para minha família fingindo estar desesperado por dinheiro só para ver quem ajudaria. Meus pais desligaram na minha cara. Minha irmã disse que eu era um fracassado, mas meu irmão mais novo dirigiu 320 quilômetros com seus últimos 500 dólares. O que eu fiz em seguida mudou tudo. Eles olharam para mim, viram um fracasso, um fardo, um problema a ser resolvido por outra pessoa. Mas o que eles não viram foram os 57 milhões que eu havia ganhado 3 dias antes, guardados, sem resgate, na gaveta da minha cozinha. Aquele bilhete único era uma arma, e eu o usei para conduzir o teste de lealdade familiar mais brutal e comovente que alguém poderia imaginar. Porque às vezes você precisa perder tudo o que acha que tem para descobrir o que você realmente possui. Esta é a história de como a riqueza repentina me ensinou quem era a minha verdadeira família e por que as pessoas que deveriam ter me apoiado, em vez disso, tentaram me esmagar. Meu nome é Caio Mendes e estou prestes a compartilhar algo muito íntimo, a verdade mais profunda sobre traição e fraternidade. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E se você já se sentiu como o estranho, olhando de fora, como se sua própria gente não entendesse sua luta, talvez clique nesse botão de inscrição. É sempre bom saber que não estou sozinho nesta jornada. Agora, aqui está a minha história. Meu nome é Caio Mendes. Tenho 33 anos e trabalho como analista tributário sênior na Souza Rocha Consultoria, uma firma de médio porte em São Paulo. A maioria das pessoas olharia para a minha vida e pensaria que eu tenho tudo razoavelmente resolvido. Emprego decente, renda confiável, um apartamento pequeno em Perdizes. Não é o tipo de história de sucesso que vira manchete, mas sólida e respeitável. O tipo de vida que a classe média brasileira constrói através de trabalho constante e planejamento financeiro cuidadoso. O que eles não sabem é que 18 meses atrás, minha vida mudou de uma forma que deveria ter sido a resposta para todas as orações que eu já havia sussurrado. Em vez disso, tornou-se o começo da educação mais dolorosa que já recebi sobre as pessoas que eu achava que conhecia melhor. Era uma terça-feira de março, quando tudo mudou. Não a terça-feira chuvosa cinematográfica que você esperaria para um evento que muda a vida. Apenas o habitual calor sufocante do final de verão em São Paulo. O tipo de clima que lembra por que o ar-condicionado é uma necessidade, não um luxo. Eu estava na minha pausa para o almoço, rotineira da Souza Rocha Consultoria, indo em direção à lanchonete de sempre, a 2 quadras do escritório. Durante anos, minha vida foi construída sobre a rotina. Nas colunas previsíveis de uma planilha, no risco calculado de uma contribuição para a previdência privada, na rota familiar para casa, no meu Honda Civic de 8 anos. Fui criado para ver a loteria como um imposto dos tolos, um absurdo estatístico melhor ignorado por qualquer um competente com números. Mas naquela terça-feira específica, cercado pela normalidade implacável e ensolarada do dia de trabalho paulistano, senti um profundo cansaço existencial. As colunas de números de repente pareciam infinitas. Eu precisava de uma fuga, por mais irracional que fosse. Parei na loja de conveniência da esquina, a mesma onde comprava café toda manhã. Um bilhete da Mega Sena, eu disse ao caixa, mal olhando para a mulher cansada. Surpresinha. Dobrei o pedaço de papel, insignificante, descartável, e o enfiei na carteira. Não era sobre os números. Era sobre comprar um único e pequeno momento de IC. A possibilidade. Esqueci que o bilhete existia por 72 horas, soterrado
sob o trabalho meticuloso de mais uma temporada de imposto de renda. Sexta-feira à noite, uma cerveja, comida congelada e a televisão ligada em um canal qualquer. Minha estratégia padrão de descompressão após uma semana de triagem financeira para outras pessoas. Então, o noticiário interrompeu o intervalo comercial. Os números vencedores brilharam na tela. Olhei para a tela, depois para o bilhete que tirei da carteira, depois de volta para a tela, preso em um loop paralisante de descrença. Esse tipo de sorte colossal e destruidora de vidas não acontece com um analista tributário sênior de 33 anos de São Paulo. Nós calculamos a sorte, não a recebemos. Mas a evidência era inegável. Todos os 6 números batiam. Eu tinha ganhado 57 milhões ares. Meu primeiro pensamento foi uma necessidade desesperada de compartilhar, de quebrar o silêncio e fazer essa realidade impossível parecer concreta. Peguei o telefone, meu polegar pairando sobre o contato dos meus pais, e congelei. O que eu estava prestes a convidar para a minha vida? Passei o fim de semana não comemorando, mas estudando compulsivamente a ruína de outros. Anuidades versus pagamento único, implicações fiscais e a consistência assustadora de histórias sobre vencedores de loteria que acabaram falidos, isolados e destruídos pela súbita inundação de expectativas familiares. O padrão era idêntico. Parentes surgindo do nada. Relacionamentos de décadas se dissolvendo em discussões gananciosas, vencedores se tornando caixas eletrônicos ambulantes. Na segunda-feira de manhã, uma certeza profunda se instalou em mim. Eu não contaria a ninguém. Não até que eu entendesse o verdadeiro custo da lealdade da minha família. Resgatei o prêmio através de um fundo sigiloso, garantindo os 34 milhões líquidos após os impostos em um portfólio que garantiria meu futuro 10 vezes mais. Eu movi o dinheiro, mas não mudei minha vida. Eu dirigia o mesmo Honda Civic velho. Eu ainda aparecia na Souza e Rocha, consultória todos os dias. A única diferença era o peso esmagador e invisível de um segredo. Um segredo que agora definia cada interação que eu tinha. Cada conversa com amigos e familiares se tornou uma performance. Um equilíbrio cuidadoso entre manter minha identidade antiga e gerenciar o conhecimento de que eu poderia resolver quase qualquer problema que eles mencionassem com um único cheque. Quando minha irmã, Sara, reclamou dos pagamentos do financiamento estudantil, FIES, eu concordei com simpatia enquanto calculava que poderia pagar a dívida dela com o que meus investimentos rendiam em 3 dias. Quando meus pais se preocuparam com a poupança para a aposentadoria, ofereci conselhos genéricos sobre contribuições para a previdência privada, sabendo que poderia financiar a aposentadoria inteira deles sem afetar minha própria segurança financeira. O segredo era isolador, mas também me deu uma perspectiva sobre meus relacionamentos que eu nunca tive antes. Pela primeira vez na minha vida, eu pude observar como as pessoas me tratavam quando acreditavam que eu não tinha nada a oferecer a elas, além da minha personalidade e companhia. Foi um experimento interessante sobre a natureza humana, embora nem sempre confortável. Após 6 meses vivendo essa vida dupla, percebi que precisava tomar uma decisão sobre o que fazer com o dinheiro e como integrar essa nova realidade aos meus relacionamentos existentes. Mas antes de fazer qualquer escolha permanente sobre mudar minha vida, eu queria entender algo importante sobre as pessoas com quem eu estava considerando compartilhar minha fortuna. Eu queria saber quem me ajudaria se eu reiniciar se eu realmente precisasse. A ideia me ocorreu durante uma semana, particularmente difícil no trabalho, quando eu estava lidando com um cliente
cuja situação financeira havia se deteriorado devido a circunstâncias além de seu controle. Vê-lo lutar com contas que não podia pagar e obrigações que não podia cumprir me fez pensar sobre quantas pessoas em minha própria vida já haviam experimentado o verdadeiro desespero financeiro. Minha família sempre foi de classe média, confortável o suficiente para evitar dificuldades reais, mas não rica o suficiente para ser casual com dinheiro. Como eles responderiam se fosse eu quem precisasse de ajuda? Eu decidi descobrir. O teste que elaborei foi simples, mas abrangente. Eu ligaria para cada membro da minha família imediata e explicaria que estava enfrentando uma crise financeira. Eu diria a eles que havia perdido meu emprego, estava atrasado no aluguel e precisava de ajuda para evitar o despejo. Eu pediria quantias específicas de dinheiro, não enormes, mas significativas o suficiente para representar um sacrifício real para alguém com recursos limitados. O objetivo não era enganá-los ou humilhá-los. Era entender o caráter deles de uma forma que as circunstâncias normais nunca revelariam. Quando alguém de quem você gosta está em necessidade genuína, sua resposta diz algo fundamental sobre seus valores e prioridades. Eu queria saber, antes de potencialmente mudar nossa dinâmica familiar para sempre com meus ganhos na loteria, com quem eu poderia contar na hora do aperto. Comecei com meus pais. Pai, preciso falar com você sobre algo sério. Eu disse quando o senhor Arthur Mendes atendeu ao telefone em um sábado de manhã em outubro. Estou com um problema sério. Que tipo de problema, Caio? Pude ouvir a preocupação imediata em sua voz, o que me deu esperança de que essa conversa pudesse ir melhor do que eu temia. Perdi meu emprego há 3 semanas, cortes de orçamento na firma. Tenho tentado encontrar outra coisa, mas você sabe como está o mercado agora. Estou atrasado, no aluguel, e meu senhorio está ameaçando me despejar. Eu preciso de ajuda. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir minha mãe fazendo perguntas ao fundo e meu pai explicando a situação em tons abafados. Caio, isso é uma notícia terrível. Eu gostaria que você tivesse ligado antes, mas você conhece nossa situação. As contas médicas da sua mãe no ano passado consumiram a maior parte de nossas economias e mal estamos conseguindo acompanhar nossas próprias despesas. Eu não vejo como podemos ajudá-lo financeiramente agora. Pai, não estou pedindo um empréstimo. Estou pedindo ajuda. E $3.000 cobririam meu aluguel e contas de serviços públicos até eu encontrar outro emprego. Sei que é muito dinheiro, mas estou desesperado. Outra pausa, desta vez mais longa. Filho, eu entendo que você está assustado, mas você tem 33 anos. Você tem um diploma universitário e experiência profissional. Talvez esta seja uma oportunidade para descobrir como ficar em seus próprios pés em vez de procurar outra pessoa para resolver seus problemas. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não porque eu realmente precisasse do dinheiro, mas pelo que elas revelavam sobre como meu pai me via. Em sua mente, pedir ajuda durante uma crise financeira era evidência de fraqueza, em vez da resposta natural de alguém enfrentando circunstâncias além de seu controle. Então, você está dizendo não. Estou dizendo que você precisa lidar com isso sozinho. Isso é o que significa ser um adulto. Desliguei o telefone e sentei-me no meu apartamento por 1 hora, processando o que acabara de acontecer. Meu pai, que me criou para acreditar que a família vem em primeiro lugar e que nos apoiamos nos momentos difíceis, tinha essencialmente me dito que eu estava por conta própria quando eu mais precisava de ajuda. Mas talvez ele estivesse apenas tendo um dia ruim. Talvez o estresse dos problemas de saúde da minha mãe e suas próprias pressões financeiras o tivessem tornado menos generoso do que normalmente seria. Talvez minha mãe respondesse de forma diferente. Liguei para ela no dia seguinte. Caio, querido, seu pai me contou sobre sua situação. Sinto muito que você esteja passando por isso.
Obrigado, mãe. Sei que o pai disse, que vocês não podiam ajudar, mas eu esperava que talvez você pudesse me emprestar algo, mesmo que não fosse o valor total. Qualquer coisa ajudaria agora. Ah, querido, eu gostaria de poder, mas você sabe como as coisas estão apertadas para nós agora. Além disso, seu pai acha que isso pode ser bom para você a longo prazo. Uma chance de aprender alguma independência. Mãe, estou enfrentando um despejo. Não se trata de independência. Trata-se de ter um lugar para morar. Bem, talvez você pudesse voltar para casa por um tempo, apenas até se reerguer. Voltar para casa aos 33 anos, com uma fortuna secreta que poderia comprar a casa deles à vista. A solução da minha mãe para minha suposta crise financeira era eu me mudar para o meu quarto de infância e começar de novo como um adolescente que não conseguiu decolar na vida. Não posso voltar para casa, mãe. Preciso ficar em São Paulo para entrevistas de emprego. Só preciso de um empréstimo temporário para passar pelas próximas semanas. Sinto muito, querido, mas simplesmente não podemos fazer isso agora. Talvez você pudesse pedir à sua irmã. Sara. Minha irmã. Sara, 2 anos mais nova que eu, casada com um cara chamado Marcos, que trabalhava com vendas, morando em uma bela casa em Alphaville com seus 2 filhos pequenos. Sara sempre foi a história de sucesso da família, aquela que parecia ter tudo resolvido enquanto eu ainda estava tentando encontrar minha direção na vida. Liguei para ela, naquela noite. Sara, preciso te pedir um favor. Um grande favor. Que tipo de favor? Expliquei a situação novamente. Emprego perdido, aluguel atrasado, enfrentando despejo. Pedi 3.000 o mesmo valor que havia solicitado aos nossos pais. Caio, eu gostaria de poder ajudar, mas 3.000 é muito dinheiro. É quase metade do que pagamos pela escola das crianças todo mês. Marcos e eu temos nossas próprias contas para nos preocupar. Eu entendo que é muito dinheiro, mas sou seu irmão e estou com um problema sério. Eu faria o mesmo por você se a situação fosse inversa. Faria mesmo? Quando foi que você ajudou algum de nós com qualquer coisa? Você mal liga, você pula metade das reuniões de família e agora, de repente, quer 3.000 porque não conseguiu manter um emprego. Suas palavras doeram porque continham verdade suficiente para me fazer questionar meus próprios motivos. Eu havia me distanciado da minha família ao longo dos anos, em parte por causa da minha personalidade naturalmente introvertida, e em parte porque achava exaustivas suas constantes discussões sobre dinheiro e status. Mas eu nunca tinha percebido que eles interpretavam minha distância como egoísmo. Sara, eu sei que não tenho sido o irmão mais presente, mas isso é diferente. Isso é uma emergência. Olha, Caio, eu me sinto mal por você. Sério. Mas você é um adulto, e adultos descobrem seus próprios problemas. Talvez isso seja um alerta. Talvez você precise levar sua carreira a sério, em vez de apenas deixar a vida te levar, esperando que outra pessoa cuide de você. Deixar a vida me levar. De acordo com minha irmã, meu emprego estável como analista tributário sênior constituía deixar a vida me levar. De acordo com minha irmã, pedir ajuda durante uma emergência financeira significava que eu estava esperando que outra pessoa cuidasse de mim. Desliguei o telefone e percebi que estava aprendendo algo importante sobre minha família que eu nunca havia entendido antes. Quando eles olhavam para mim, não viam alguém que era competente, mas temporariamente em dificuldades. Eles viam alguém que era fundamentalmente inadequado, alguém cujos problemas eram o resultado previsível de falhas de caráter, em vez de má sorte. Mas eu ainda tinha mais uma ligação a fazer. Meu irmão mais novo, Léo Mendes, tinha 28 anos e trabalhava como mecânico em Ribeirão Preto. Ele nunca fez faculdade, nunca teve o que alguém chamaria de carreira de prestígio, mas era o tipo de pessoa que daria a camisa do corpo se você precisasse. Enquanto crescíamos, Léo sempre foi o pacificador da família.
aquele que amenizava conflitos e garantia que todos se sentissem incluídos. Se alguém na minha família me ajudaria, seria o Léo. Léo, preciso falar com você sobre algo importante. Estou com sérios problemas financeiros. Expliquei a situação pela quarta vez, mas com o Léo, me vi sendo mais honesto sobre o quão assustado e desesperado eu supostamente estava me sentindo. Talvez porque eu soubesse que ele não me julgaria por ser vulnerável. Ou talvez porque eu genuinamente quisesse que ele entendesse a gravidade do que eu estava pedindo. Cara, que droga! Sinto muito que você esteja passando por isso. $3.000, hein? Sei que é muito dinheiro. Se você não puder, eu entendo. Mas eu já pedi para a mãe, o pai e a Sarah, e ninguém pode ajudar. Você é minha última opção. Caio, eu não tenho $3.000 na poupança. Acho que nunca tive $3.000 na poupança. Mas deixa eu pensar um minuto. Houve uma longa pausa e pude ouvi-lo falando com a namorada ao fundo. Ok, é o seguinte. Eu tenho uns $800 na minha conta corrente e provavelmente consigo tirar mais uns $700 do cartão de crédito sem estourar o limite. Isso dá $1.500 no total. Não é o que você precisa, mas é tudo o que consigo arranjar agora. Fiquei quieto por tanto tempo que Léo começou a se preocupar que tivesse me ofendido. Sei que não é suficiente, mas talvez ajude a ganhar algum tempo. E eu posso dirigir até aí neste fim de semana e te ajudar a procurar trabalho. Conheço uns caras em São Paulo que podem saber de vagas. Meu irmão mais novo, que mal ganhava $30.000 por ano consertando carros, estava se oferecendo para me dar mais da metade de seu dinheiro disponível e dirigir 4 horas para me ajudar a procurar trabalho. Meus pais, que tinham a casa própria quitada e economias para a aposentadoria, não podiam poupar $3.000. Minha irmã, que morava em uma casa de $2 milhões e tirava férias em família para a Europa, não podia ajudar seu irmão supostamente desesperado. Mas Léo, que tinha que escolher entre pagar a fatura do cartão de crédito e ajudar sua família, estava pronto para estourar seu crédito disponível para me impedir de ser despejado. Léo, eu não posso aceitar seu dinheiro. Você precisa disso para suas próprias despesas. Caio, você é meu irmão. Se você está realmente enfrentando um despejo, então a gente resolve isso junto. É isso que família faz. É isso que família faz. De acordo com Léo, a família ajuda um ao outro em emergências, sem calcular o custo ou questionar se a pessoa necessitada merece assistência. De acordo com nossos pais e irmã, a família ensina amor duro e independência, recusando-se a facilitar um comportamento supostamente irresponsável. Deixe-me pensar sobre isso esta noite, eu disse ao Léo. Posso ter algumas outras opções que preciso explorar primeiro. Ok, mas não espere muito. Se precisar do dinheiro, posso dirigir até aí amanhã com o dinheiro. Depois que desliguei, sentei-me em meu apartamento, cercado pela evidência de minha riqueza secreta. Extratos de investimento mostrando um saldo que crescia milhares de reais todos os dias, registros bancários mostrando mais dinheiro do que minha família inteira ganharia em suas vidas. E pensei sobre o que eu havia aprendido. Meus pais viram minha suposta crise financeira como evidência de que eu era irresponsável e precisava aprender independência através do sofrimento. Minha irmã viu isso como a confirmação de que eu era um fracasso que esperava que os outros resolvessem meus problemas. Mas Léo viu isso como uma emergência familiar que exigia ação imediata, independentemente do custo pessoal. O teste havia revelado algo que eu nunca tinha entendido completamente sobre as pessoas com quem fui criado. No fim das contas, apenas um deles estava disposto a fazer um sacrifício genuíno para me ajudar. Apenas um deles acreditava que as obrigações familiares vão além do apoio moral e bons conselhos. Apenas um deles me amava o suficiente para colocar meu bem-estar à frente de sua própria segurança financeira.
Passei as semanas seguintes pensando no que fazer com essa informação. Eu poderia revelar a verdade sobre os ganhos na loteria e usar o dinheiro para aproximar minha família. Ou eu poderia usar minha recém-descoberta riqueza para construir uma nova vida que refletisse a realidade de com quem eu poderia contar quando importasse. A decisão foi mais fácil do que eu esperava. 3 meses depois, em janeiro, liguei para minha família para anunciar que estava me mudando para Florianópolis para uma nova oportunidade de emprego. Eu disse a eles que havia encontrado uma posição em uma firma de planejamento financeiro que oferecia um aumento salarial significativo e melhores perspectivas de carreira a longo prazo. Tudo isso era tecnicamente verdade. Eu tinha, de fato, encontrado tal posição e estava, de fato, planejando me mudar para Florianópolis. Eu simplesmente não mencionei que não precisava do emprego ou do salário. Eu também não mencionei que estava comprando uma casa em Florianópolis e que Léo se mudaria comigo. A conversa com Léo aconteceu durante a ceia de Natal no meu apartamento. Eu havia cozinhado para nós dois, já que eu estava supostamente sem dinheiro para viajar para casa no feriado, e ele se ofereceu para me fazer companhia. Foi durante aquele jantar que eu lhe contei a verdade sobre o bilhete de loteria. Você ganhou quanto? Ele disse, largando o garfo e me encarando como se eu tivesse anunciado que era um alienígena de Marte. Sim, 57 milhões dólares antes dos impostos. Cerca de 34 milhões de dólares líquidos, depois que tudo foi resolvido. E você está sentado nessa informação há 8 meses. Eu queria entender algumas coisas sobre minha vida antes de fazer grandes mudanças, incluindo entender em quem eu podia confiar com esse tipo de informação. Contei a ele sobre o teste que havia conduzido, sobre as respostas que recebi de nossos pais e de Sarah, e sobre sua disposição em sacrificar sua própria segurança financeira para me ajudar quando eu supostamente precisava. Isso foi um teste, Caio. Eu estava pronto para estourar meus cartões de crédito por você. Eu sei. E é exatamente por isso que você é a única pessoa da nossa família que vai saber sobre esse dinheiro. Léo ficou quieto por um longo tempo, processando as implicações do que eu estava lhe dizendo. E a mãe e o pai. E a Sarah. O que tem eles? Eles deixaram claro que me veem como alguém que deve lidar com seus próprios problemas. Então, é exatamente isso que vou fazer. Mas isso muda tudo. Você poderia ajudá-los com as contas médicas da mãe. Ajudar a Sarah com os fundos da faculdade dos filhos. Garantir que todos estejam cuidados. Com que motivação? Para que eles me tratem melhor porque eu tenho dinheiro? Para que eles finjam que teriam me ajudado com o pessoal quando eu precisei? Léo entendeu o que eu quis dizer, mas lutou com a ideia de manter um segredo tão significativo de nossa família. Olha, eu disse, não estou planejando cortá-los completamente. Só não estou planejando compartilhar minha riqueza com pessoas que não compartilhariam sua riqueza muito menor comigo. Mas você estava disposto a me dar tudo o que tinha. Esse tipo de lealdade merece ser recompensado. Não se trata de recompensa. Trata-se de parceria. Quero começar um negócio, algo que importe mais do que apenas gerenciar meu próprio dinheiro. Quero que você seja meu parceiro. A ideia do negócio vinha se desenvolvendo em minha mente há meses. Uma combinação de firma de investimento e fundação de caridade focada em ajudar famílias de classe trabalhadora e alcançar estabilidade financeira. Forneceríamos serviços de planejamento financeiro, empréstimos de emergência e recursos educacionais para pessoas que eram tipicamente excluídas dos serviços tradicionais de gestão de patrimônio. Léo administraria as operações do dia a dia, enquanto eu cuidaria da estratégia financeira e da conformidade regulatória. Isso lhe daria a chance de construir algo significativo, ao mesmo tempo em que honraria sua inclinação natural para ajudar pessoas que estavam lutando. Você está falando sério sobre isso? Totalmente sério. Começamos com um investimento de 5 milhões e vemos quanto bem podemos fazer com isso. Se funcionar,
Expandimos. Se não, tentamos outra coisa. E a mãe, o pai e a Sara não precisam saber sobre o negócio ou de onde veio o financiamento. No que diz respeito a eles, conseguimos um bom emprego em Florianópolis e você decidiu se mudar para lá comigo para tentar algo novo. A mudança para Florianópolis correu bem. Comprei uma casa em um bairro agradável, mas não ostensivo, o tipo de lugar que um planejador financeiro bem-sucedido poderia pagar. Léo e eu nos mudamos para a casa de hóspedes atrás da propriedade principal e começamos o processo de criação do nosso negócio. Por 6 meses, mantivemos a ficção de que eu estava trabalhando para outra pessoa enquanto construíamos silenciosamente a infraestrutura para nossa própria firma. Léo fez cursos de planejamento financeiro e gestão de negócios. Obtive as licenças e certificações necessárias. Desenvolvemos relacionamentos com advogados, contadores e outros profissionais que poderiam nos ajudar a atender nossa clientela-alvo. Quando lançamos oficialmente a Fundação e Consultoria Mendes, estávamos prontos para causar um impacto real em nossa comunidade. Nosso primeiro ano excedeu todas as expectativas. Ajudamos mais de 200 famílias a melhorar suas situações financeiras, evitamos dezenas de execuções hipotecárias e demonstramos que serviços financeiros éticos poderiam ser tanto lucrativos quanto socialmente benéficos. Léo acabou sendo um talento natural para se conectar com clientes que haviam sido intimidados ou ignorados por consultores financeiros tradicionais. Ele falava-se a língua deles, entendia seus desafios e nunca os fazia sentir julgados por seus erros financeiros passados. Em 18 meses, ele estava ganhando mais dinheiro do que jamais sonhara em ganhar. E estava fazendo isso ajudando pessoas que o lembravam de sua própria origem familiar. Enquanto isso, meu relacionamento com nossos pais e Sara continuou como antes, exceto com mais distância geográfica. Conversávamos ocasionalmente, trocávamos cartões de Natal e mantínhamos o tipo de conexão educada, mas superficial, que muitos irmãos adultos têm com suas famílias. Eles nunca perguntaram sobre minha situação financeira, e eu nunca ofereci informações sobre o quão bem o negócio estava indo. Acho que eles presumiram que eu estava indo bem, mas não espetacularmente bem. Confortável, mas não rico. O mesmo tipo de existência de classe média que eles sempre esperaram que eu alcançasse. Léo lutava para manter o segredo, especialmente durante os telefonemas familiares, quando nossos pais mencionavam preocupações com dinheiro ou quando Sara reclamava do custo das atividades de seus filhos. Ele queria ajudá-los e não conseguia entender por que eu me sentia confortável em deixá-los lutar com problemas que eu poderia resolver sem esforço. Não é sobre o dinheiro. Tentei explicar durante uma de nossas conversas regulares sobre dinâmica familiar. É sobre o que o dinheiro representa. Se eu resolver os problemas financeiros deles agora, isso muda nosso relacionamento de uma forma que nunca pode ser desfeita. Eles sempre vão se perguntar se estou ajudando por amor ou por culpa. Eles sempre vão questionar se devem ser gratos ou ressentidos. Mas eles ainda são família. São mesmo? Quando eu precisei de ajuda, eles me trataram como um fardo. Quando eu supostamente perdi meu emprego, eles viram isso como evidência de minhas falhas pessoais, em vez de uma situação que exigia apoio familiar. Por que os problemas financeiros deles deveriam ser minha responsabilidade, quando meus problemas financeiros não eram deles? Léo não podia argumentar contra a lógica, mas permanecia desconfortável com a realidade emocional de ver nossa família lutar enquanto prosperávamos em segredo. O teste veio novamente, inesperadamente, 2 anos após minha mudança para Florianópolis. Minha mãe ligou em uma noite de terça-feira, em março, quase exatamente 3 anos depois que eu comprei o bilhete de loteria premiado. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, mais frágil, e sua voz carregava um tipo de desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Caio, preciso te pedir uma coisa, e quero que saiba como isso é difícil para mim. O que foi, mãe?
Seu pai teve outro ataque cardíaco na semana passada, um maior desta vez. Ele vai ficar bem, mas os médicos querem que ele faça uma cirurgia, e nosso plano de saúde não vai cobrir tudo. Estamos falando de cerca de $500.000 em despesas. $40.000. Menos do que meus investimentos rendiam em uma semana típica, mas aparentemente o suficiente para criar uma crise financeira genuína para meus pais. Sinto muito, mãe. Eu não fazia ideia de que o pai estava com problemas de saúde. Ele não queria preocupar vocês, filhos. Você sabe como ele é sobre mostrar fraqueza. Mas não temos $40.000, Caio. Não temos nem $10.000. E o hospital quer um plano de pagamento antes de agendar a cirurgia. Esta era-se a conversa que eu esperava há 3 anos. O momento em que meus pais precisariam de ajuda, o suficiente para pedi-la, e eu teria que decidir como responder. O que você precisa de mim, mãe? Eu sei que você está melhor agora, com seu novo emprego, e tudo. E eu estava esperando. Eu estava esperando que talvez você pudesse nos ajudar com parte do custo. Não tudo, apenas o que você puder. Até $5.000 faria uma diferença enorme. $5.000. 2 anos antes, eles não podiam poupar-lhe $3.000 para me ajudar a evitar um suposto despejo. Agora, eles estavam me pedindo para contribuir com $5.000 para cobrir despesas médicas para as quais deveriam ter se preparado ao longo de suas vidas adultas. A ironia era quase perfeita demais. Mãe, você sabe que eu quero ajudar o pai a fazer a cirurgia que ele precisa. Deixe-me olhar minhas finanças e ver o que posso fazer. Oh, obrigada, querido. Sei que é muito pedir, mas não temos a quem recorrer. Eles não tinham a quem recorrer. Exceto que eles tinham. Eles só não sabiam disso. Desliguei o telefone e liguei para Léo para contar sobre a conversa. Você vai ajudá-los, certo? Ele disse imediatamente. Claro que vou ajudá-los. A questão é quanto ajudar e como fazer isso de uma forma que faça sentido. Como assim? Quero dizer, eu poderia assinar um cheque de $40.000 amanhã e resolver o problema inteiro deles, mas isso levantaria questões sobre de onde eu consegui esse tipo de dinheiro. Ou eu poderia contribuir com o que eles pediram e deixá-los descobrir o resto, que é provavelmente o que eles esperam de qualquer maneira. Léo ficou quieto por um momento. E se houvesse uma terceira opção? Que tipo de terceira opção? E se o dinheiro viesse de outra pessoa? Alguém que tivesse motivos para ajudá-los, mas não estivesse diretamente conectado à nossa família. Percebi o que ele estava sugerindo. Um doador anônimo. Pense nisso. O pai trabalhou na mesma empresa por 30 anos. A mãe é voluntária na igreja há quase o mesmo tempo. Eles provavelmente ajudaram dezenas de pessoas ao longo dos anos de maneiras que nunca falaram. Não seria completamente inacreditável alguém querer retribuir o favor. Era elegante em sua simplicidade. Eu poderia resolver a crise financeira dos meus pais sem revelar minha própria riqueza ou criar dinâmicas familiares complicadas. Eles receberiam a ajuda de que precisavam, mantendo sua dignidade e independência. E eu seria capaz de honrar minha obrigação com a família sem comprometer os limites que eu havia estabelecido. Como faríamos isso? Deixa comigo. Conheço um cara que conhece um cara. Até sexta-feira, seus pais receberão uma carta registrada de um escritório de advocacia explicando que um benfeitor anônimo optou por cobrir suas despesas médicas em reconhecimento ao seu serviço à comunidade. E eles nunca saberão que veio de mim. Eles nunca saberão que veio de você. O plano funcionou perfeitamente. Meus pais receberam a carta na sexta-feira à tarde e minha mãe me ligou naquela noite para compartilhar a notícia milagrosa. Caio, você nunca vai acreditar no que aconteceu. Alguém que nem conhecemos pagou pela cirurgia do seu pai. A coisa toda. $40.000 de um completo estranho que disse que nós o ajudamos em um momento difícil anos atrás. Isso é incrível, mãe. O pai deve estar tão aliviado. Ele chorou quando eu li a carta para ele. Eu não via seu pai chorar desde que o pai dele morreu. Ele fica dizendo que não pode acreditar que alguém faria algo assim por nós.
Eu podia ouvir a emoção em sua voz, a gratidão avassaladora e o espanto por receber uma generosidade tão inesperada. Era a mesma emoção que eu poderia ter ouvido se ela soubesse que o dinheiro veio de seu filho, mas sem os sentimentos complicados de obrigação e ressentimento que poderiam ter acompanhado um presente da família. Vocês nos criaram para acreditar que o que vai, volta, eu disse. Talvez este seja apenas o universo pagando ao pai por todo o bem que ele fez ao longo dos anos. Talvez seja, talvez seja. Após a cirurgia e recuperação bem-sucedidas de meu pai, meu relacionamento com meus pais melhorou de maneiras que eu não esperava. Eles pareciam mais relaxados durante nossos telefonemas, menos estressados com dinheiro, mais interessados em ouvir sobre minha vida em Florianópolis. Era como se o presente anônimo tivesse tirado um peso de seus ombros que eu nem percebia que eles estavam carregando. Mas também notei que eles nunca perguntaram se eu poderia contribuir para as despesas médicas. Mesmo depois de saberem que o doador anônimo havia coberto tudo, eles nunca voltaram a perguntar se eu queria ajudar com outros custos associados à recuperação de meu pai. Era como se eles nunca tivessem esperado que eu fosse capaz de ajudar em primeiro lugar. A reação de Sarah à história foi diferente. Não acredito que alguém simplesmente deu a eles $40 mil. Ela disse durante nossa próxima conversa por telefone. As pessoas não fazem coisas assim hoje em dia. Isso me faz pensar se eles sabem quem realmente foi e não estão nos contando. Por que eles manteriam em segredo? Talvez porque não queiram que nos sintamos obrigados a agradecer a alguém. Ou talvez porque estejam com vergonha de aceitar caridade. O instinto de Sarah, de que havia mais na história do que nossos pais estavam compartilhando, me deixou nervoso. Mas Léo me assegurou que os arranjos legais eram impecáveis. Mesmo que alguém tentasse investigar a origem do presente, eles apenas o rastreariam até uma fundação de caridade legítima que regularmente fazia doações anônimas para famílias necessitadas. Além disso, Léo apontou, Sarah não está realmente desconfiada do dinheiro. Ela está apenas com ciúmes de que nossos pais ganharam algo que ela não ganhou. Ele estava certo. Os comentários subsequentes de Sarah sobre o presente anônimo sempre carregavam um tom de ressentimento, como se ela sentisse que ela e sua família eram igualmente merecedores de assistência financeira inesperada. Nunca pareceu ocorrer a ela que nossos pais haviam recebido ajuda porque precisavam, não porque mereciam mais do que qualquer outra pessoa. O sucesso da estratégia do presente anônimo me fez pensar em outras maneiras de usar minha riqueza para ajudar as pessoas em minha vida, sem criar dinâmicas sociais complicadas. No ano seguinte, fiz várias doações anônimas adicionais para a ex-namorada de Léo, Kapuhu, Ior Goel, que estava lutando com dívidas de financiamento estudantil, para um ex-colega de trabalho que estava enfrentando a execução hipotecária, para minha antiga igreja, para financiar um programa de jovens que estava prestes a ser cortado devido a restrições orçamentárias. Cada vez, eu experimentava a satisfação de resolver problemas sérios para pessoas de quem eu gostava, sem ter que navegar pelas emoções complexas que vêm com presentes conhecidos. Os destinatários recebiam a ajuda de que precisavam, mantendo sua dignidade. Eu tinha a satisfação de usar minha riqueza para o bem, sem lidar com gratidão, obrigação ou relacionamentos alterados. Mas também comecei a entender algo importante sobre a psicologia da riqueza que eu não havia antecipado quando ganhei na loteria. Ter o poder de resolver os problemas das pessoas com dinheiro é intoxicante. Saber que você pode fazer a maior preocupação de alguém desaparecer com um único telefonema lhe dá uma sensação de controle e importância que pode se tornar viciante. Quanto mais presentes anônimos eu fazia, mais eu queria fazer. Quanto mais problemas eu resolvia, mais problemas eu começava a procurar.
Comecei a ver lutas financeiras em todos os lugares para onde olhava. E comecei a me sentir responsável por resolvê-las. Era uma espécie de fardo do homem rico, sobre o qual eu nunca tinha ouvido ninguém falar. A pressão para ajudar a todos porque você tem os recursos para ajudar a todos. Léo percebeu a mudança no meu comportamento antes de mim. Você está começando a agir como se achasse que é Deus. Ele disse durante uma de nossas conversas regulares no jantar. Como assim? Quero dizer, você está tentando resolver os problemas de todo mundo com dinheiro. E não é assim que a vida funciona. Alguns problemas são para ser difíceis. Algumas lutas são para ensinar às pessoas coisas que elas precisam aprender. Você não pode simplesmente assinar cheques para todo mundo de quem sente pena. Por que não? Se eu posso ajudar as pessoas, por que não deveria ajudá-las? Porque ajuda sem contexto nem sempre é útil. Porque resolver os problemas das pessoas por elas não as torna realmente mais fortes ou mais capazes. Porque você não é responsável por consertar tudo o que está quebrado no mundo. Foi uma conversa difícil, mas eu precisava ouvi-la. Eu tinha começado a perder a perspectiva sobre a diferença entre ajudar pessoas em emergências genuínas e permitir que as pessoas evitassem as consequências naturais de suas escolhas. Eu tinha começado a ver minha riqueza como uma ferramenta para criar o mundo em que eu queria viver, em vez de um recurso para atender a necessidades específicas quando surgissem. Reduzi os presentes anônimos e me concentrei em expandir nosso negócio e construir riqueza que pudesse ser compartilhada de forma sustentável com pessoas que estavam trabalhando para melhorar suas próprias situações. Em vez de resolver problemas para as pessoas, começamos a ensiná-las a resolver problemas por si mesmas. O negócio continuou a prosperar. Em nosso terceiro ano, havíamos ajudado mais de 1.000 famílias a melhorar suas situações financeiras e havíamos expandido para 3 cidades adicionais. Léo havia se tornado um dos consultores financeiros mais respeitados em Florianópolis, conhecido por sua capacidade de se conectar com clientes que haviam sido negligenciados pelas firmas tradicionais. Eu havia alcançado algo que meu bilhete de loteria nunca havia garantido. Eu havia construído uma vida significativa que refletia meus valores e prioridades. Eu estava usando minha riqueza para causar um impacto positivo em minha comunidade, mantendo relacionamentos honestos com as pessoas de quem eu gostava. Mas eu ainda não tinha contado aos meus pais e a Sarah Truth sobre os ganhos na loteria. O segredo havia se tornado uma parte tão fundamental da minha identidade que eu não conseguia imaginar minha vida sem ele. Dava-me liberdade para ser eu mesmo, sem me preocupar em como as percepções da minha família sobre mim poderiam mudar se eles soubessem da minha riqueza. Permitia me manter relacionamentos baseados em afeição genuína, em vez de obrigação financeira. Mais importante, permitia-me continuar testando o caráter das pessoas em minha vida sem que elas soubessem que estavam sendo testadas. Esse teste final veio 4 anos depois que me mudei para Florianópolis. Sarah ligou para pedir ajuda com as despesas da faculdade de sua filha mais velha. Caio, preciso te pedir um favor e quero que saiba como isso é difícil para mim. A conversa parecia um replay da ligação da minha mãe sobre as despesas médicas do meu pai, exceto que desta vez o valor era muito maior. A Clara foi aceita no INSPER, continuou Sarah. É a faculdade dos sonhos dela, e ela trabalhou tanto para entrar, mas mesmo com ajuda financeira, estamos falando de um buraco de quase 30 mil reais por ano. Eu sabia que o custo era muito maior, mas esse era o valor que faltava para eles. Marcos e eu economizamos o que podíamos, mas não é suficiente. E 30 mil reais por ano. 120 mil reais em 4 anos. Mais do que meu salário anual quando eu trabalhava como contador, mas uma fração minúscula do que meus investimentos geravam todo mês. Isso é muito dinheiro, Sarah. O que você está pensando em termos do que precisa de mim? Eu sei
que você está indo bem com seu negócio em Florianópolis. E eu esperava que talvez você pudesse nos ajudar com parte das despesas da Clara. Não tudo, apenas o que você puder. Até 10 esmaos fariam uma diferença enorme. 10 mias. O suficiente para mostrar que eu me importava com a educação da minha sobrinha, mas não o suficiente para causar um impacto significativo no problema geral. Era exatamente o tipo de solução parcial que deixaria minha irmã sentir que tinha feito todo o possível para ajudar sua filha, enquanto ainda exigia que ela encontrasse os 110 mil restantes em outro lugar. Sara, você sabe que eu quero que a Clara possa ir para o INSPER, se é isso que ela quer. Deixe-me pensar sobre isso e eu te retorno. Obrigada, Caio. Sei que é muito pedir, mas família é família, certo? Família é família. A mesma irmã que me disse que adultos resolvem seus próprios problemas quando eu supostamente precisava de ajuda com o aluguel, estava agora invocando a sua obrigação familiar para pedir assistência financeira com as despesas da educação de sua filha. Desliguei o telefone e percebi que havia aprendido tudo o que precisava saber sobre os valores e prioridades da minha família. Quando eles precisavam de ajuda, esperavam que os membros da família se sacrificassem uns pelos outros. Quando eu supostamente precisei de ajuda, eles esperavam que eu aprendesse independência através da luta. O padrão duplo era tão claro que me perguntei como eu não o tinha percebido por tantos anos. Liguei para Léo para discutir a situação. Então, o que você vai fazer? Vou ajudar a Clara a ir para o INSPER, mas não vou fazer do jeito que a Sara espera. Outro doador anônimo? Algo assim. Mas desta vez, quero que Sara entenda que a ajuda financeira vem de pessoas que se importam com educação e oportunidade, não de membros da família, que devem resolver os problemas uns dos outros. A bolsa de estudos que estabeleci, através de nossa fundação de caridade, foi especificamente projetada para estudantes de famílias de classe média que haviam sido aceitos em universidades de prestígio, mas não podiam arcar com o custo total. Clara foi uma de nossas primeiras beneficiárias, recebendo uma bolsa de 4 anos que cobria toda a sua mensalidade e despesas de moradia no INSPER. Quando Sara ligou para me contar sobre a bolsa de estudos de Clara, ela parecia maravilhada e grata, mas também ligeiramente confusa. Alguém criou um programa de bolsas especificamente para crianças como a Clara, disse ela. É como se eles soubessem exatamente qual era a nossa situação e projetassem o programa para ajudar famílias como a nossa. Isso é maravilhoso, Sara. Clara deve estar tão animada. Ela está nas nuvens. Mas também é um pouco estranho. Sabe, primeiro a mãe e o pai recebem aquele presente anônimo para a cirurgia do pai. E agora a Clara recebe uma bolsa integral de uma fundação da qual ninguém nunca ouviu falar. Faz você se perguntar se há algum tipo de anjo da guarda cuidando da nossa família. Um anjo da guarda, se ela soubesse. Talvez vocês sejam apenas uma família que merece coisas boas, eu disse. Talvez. Ou talvez conheçamos alguém que tem mais recursos do que aparenta. O comentário dela me deixou nervoso, mas me forcei a responder casualmente. Como assim? Quero dizer, talvez alguém em nossa família ou grupo de amigos tenha se dado bem e esteja encontrando maneiras de nos ajudar sem fazer alarde. Explicaria por que esses presentes parecem tão perfeitamente cronometrados e específicos para nossas necessidades. Sara era mais perspicaz do que eu lhe dera crédito. Mas percepção sem prova é apenas especulação, e eu estava confiante de que as estruturas legais que havíamos estabelecido protegeriam meu anonimato, mesmo que alguém tentasse investigar as fontes desses presentes. Seria bom pensar assim, eu disse. Mas às vezes coisas boas acontecem com pessoas boas, sem nenhuma explicação especial. Depois que Clara começou, no INSPER, meu relacionamento com Sara melhorou significativamente. Ela parecia menos estressada com dinheiro,
mais otimista sobre o futuro de sua família e mais interessada em manter conexões com sua família estendida. Ela começou a ligar com mais frequência, visitando Florianópolis ocasionalmente e incluindo Léo e eu em discussões familiares sobre feriados e ocasiões especiais. Mas também notei que ela nunca me agradeceu diretamente por oferecer ajuda com as despesas da faculdade de Clara. Mesmo depois que a bolsa de estudos resolveu o problema inteiramente, ela nunca voltou a reconhecer que eu estava disposto a contribuir com $10.000 para a educação de sua filha. Era como se minha oferta nunca tivesse sido feita, ou como se ela nunca tivesse esperado que fosse séria em primeiro lugar. Essa percepção me ajudou a entender algo importante sobre como minha família me via. Eles não me viam como alguém que tinha os recursos para ajudar com grandes desafios financeiros. Eles me viam como alguém que poderia contribuir com pequenas quantias para grandes problemas, mas não como alguém que poderia realmente resolver esses problemas. Eles não sabiam da minha riqueza. Então, eles não podiam apreciar essa ironia da situação, mas eu podia vê-la claramente. Eles estavam recebendo presentes anônimos no valor de centenas de milhares de reais do mesmo irmão que eles não acreditavam que poderia ajudá-los com quantias muito menores. O contraste entre suas expectativas e a realidade da minha situação financeira havia se tornado tão absurdo que comecei a achar divertido, em vez de doloroso. 5 anos depois de me mudar para Florianópolis, tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo Léo. Decidi contar à minha família a verdade sobre os ganhos na loteria. Não porque eu quisesse sua gratidão ou reconhecimento, e não porque me sentisse culpado por manter o segredo. Decidi contar a eles porque queria ver como eles responderiam ao saber que todos os seus problemas financeiros nos últimos anos poderiam ter sido resolvidos instantaneamente por alguém que eles haviam dispensado como incapaz de ajudar. Eu queria ver se eles entenderiam a lição que eu estava tentando ensinar a eles sobre lealdade familiar e apoio mútuo. A conversa ocorreu durante a ceia de Natal na minha casa em Florianópolis. Eu havia convidado meus pais, Sara, sua família e Léo para passar o feriado comigo e pela primeira vez em anos, todos haviam aceitado o seu convite. Talvez porque as coisas estivessem indo bem para todos, ou talvez porque a distância geográfica tivesse permitido que velhas tensões desaparecessem. Foi Léo quem sugeriu que o Natal seria o momento perfeito para revelar a verdade. Eles estão todos aqui. Todo mundo está de bom humor e já faz tempo suficiente para que eles provavelmente possam lidar com o choque, disse ele enquanto preparávamos a ceia juntos. Além disso, estou cansado de fingir que você está apenas indo bem, quando na verdade está indo melhor do que todos eles combinados. Você acha que eles merecem saber. Eu acho que você merece parar de carregar esse segredo por aí. E acho que eles podem aprender algo importante sobre como eles têm tratado você todos esses anos. Esperamos até depois da ceia, quando todos estavam relaxados e confortáveis, antes de eu fazer meu anúncio. Tenho algo para contar a todos vocês, eu disse, levantando-me da mesa de jantar, onde estávamos compartilhando histórias e colocando o papo em dia. Algo que venho guardando para mim há muito tempo. A sala ficou quieta, e eu podia ver vários graus de curiosidade e preocupação em seus rostos. 5 anos atrás, logo antes de me mudar para Florianópolis, eu ganhei na loteria. 57 milhões, ei! O silêncio que se seguiu foi completo e durou o que pareceram vários minutos. Minha mãe parecia confusa, como se não tivesse entendido o que eu disse. Meu pai parecia cético, como se achasse que eu estava fazendo uma piada que ele não entendeu. Sara parecia chocada, e depois com raiva, como se tivesse acabado de perceber que havia sido enganada. Você ganhou na loteria, minha mãe disse, finalmente. Eu ganhei na loteria. E tenho vivido da renda dos investimentos desde então. O negócio que Léo e eu administramos é financiado inteiramente, ruins, pelos meus ganhos na loteria. A casa em que estamos sentados, eu a comprei à vista.
Tudo o que vocês acham que sabem sobre minha situação financeira tem sido uma ficção cuidadosamente mantida. Quanto você disse? Meu pai perguntou. 57 milhões antes dos impostos. Cerca de 34 milhões líquidos. Atualmente, vale cerca de 42 milhões devido ao crescimento dos investimentos. Sara encontrou sua voz primeiro. Você está me dizendo que teve 42 milhões esse tempo todo e nos deixou lutar com dinheiro? Você deixou o pai quase pular a cirurgia dele porque não podíamos pagar? Você deixou a Clara quase perder a vaga no INSPER? Na verdade, eu não deixei ninguém perder nada. O pai fez a cirurgia e a Clara conseguiu a bolsa de estudos. Todo mundo recebeu a ajuda de que precisava. Mas você nos fez pensar que tínhamos que descobrir por conta própria. Da mesma forma que vocês me fizeram pensar que eu tinha que descobrir as coisas por conta própria quando eu supostamente perdi meu emprego e precisei de ajuda com o aluguel. A sala ficou quieta novamente, enquanto as implicações da minha declaração eram absorvidas. Espera, disse Sara lentamente. Você está dizendo que aquilo foi um teste? Estou dizendo que, antes de decidir como usar meus ganhos na loteria, eu queria entender de que tipo de família eu fazia parte. Eu queria saber quem me ajudaria se eu realmente precisasse. E olhei ao redor da mesa para seus rostos, vendo uma mistura de compreensão, raiva e constrangimento. E eu aprendi que apenas uma pessoa nesta família estava disposta a sacrificar sua própria segurança financeira para ajudar um membro da família em necessidade. Apenas uma pessoa acreditava que as obrigações familiares vão além do apoio moral e bons conselhos. Léo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, claramente não gostando de ser usado como um exemplo de virtude que fazia o resto da família parecer mal, em comparação. Caio, minha mãe disse baixinho. Nós não sabíamos que você estava realmente em apuros. Pensamos que você estava apenas passando por uma fase ruim. Uma fase ruim que incluía enfrentar um despejo. Pensamos que você estava sendo dramático. Você sabe como você pode ser às vezes. Como eu posso ser às vezes. Mesmo agora, sabendo que eu tinha sido rico durante minha suposta crise financeira, minha mãe estava sugerindo que minha descrição de precisar de ajuda havia sido exagerada ou manipuladora. Então, se eu tivesse realmente sido despejado, se eu tivesse realmente ficado sem teto, você teria me ajudado então? Ela não respondeu. Sara, eu disse, virando-me para minha irmã. Você se lembra do que me disse quando pedi ajuda? Você disse que adultos descobrem seus próprios problemas. Você disse que talvez fosse um alerta para eu levar minha carreira a sério. Eu pensei que você estava apenas com problemas para fazer a transição entre empregos. Eu não sabia que era uma emergência real. Mas quando você precisou de ajuda com as despesas da faculdade da Clara, aquilo foi uma emergência real que exigia apoio familiar. Isso é diferente. Era sobre o futuro da Clara. E meu suposto despejo não era sobre o meu futuro. A conversa continuou por mais uma hora, mas a dinâmica fundamental nunca mudou. Minha família não conseguia reconhecer que havia falhado em seu próprio teste de lealdade e apoio mútuo. Eles continuaram a racionalizar suas respostas anteriores enquanto expressavam mágoa e raiva por eu tê-los testado em primeiro lugar. Não acredito que você está mentindo para nós há 5 anos, disse Sara quando a noite estava terminando. Eu não tenho mentido para vocês. Tenho me protegido de pessoas que demonstraram que não se importam realmente com meu bem-estar, a menos que seja conveniente para elas. Isso não é justo. O que não é justo é pedir ao seu irmão para contribuir com 10 mil para a educação da sua filha, acreditando que esse mesmo irmão não podia te ajudar com 3 mil quando ele estava supostamente enfrentando um despejo. E quando todos foram para a cama, naquela noite, ficou claro que minha revelação não havia aproximado minha família. Pelo contrário,
Havia cristalizado as diferenças em nossos valores e prioridades que vinham se desenvolvendo há anos. Meus pais pareciam principalmente focados em seu próprio constrangimento por não terem reconhecido minha riqueza antes. Sara parecia com raiva por eu ter recursos que não havia compartilhado e magoada por eu ter testado sua lealdade sem seu conhecimento. Apenas Léo parecia entender que a questão real não era o dinheiro ou o sigilo, mas a maneira como tratamos uns aos outros quando alguém supostamente está em necessidade. Na manhã seguinte, enquanto todos se preparavam para ir embora, meu pai me chamou de lado para uma conversa particular. Caio, quero que saiba que estou orgulhoso do que você conquistou com seu negócio e seus investimentos. Você se saiu bem. Obrigado, pai. Mas eu também quero que você entenda que o que você fez, nos testando daquele jeito, não foi justo. Nós somos sua família. Não deveríamos ter que provar nosso amor por você. Você está certo, pai. Vocês não deveriam ter que provar seu amor por mim. Deveria ser óbvio em como vocês me tratam quando preciso de ajuda. Nós sempre estivemos aqui para você. Estiveram? Porque quando eu supostamente mais precisei de ajuda, você me disse que eu precisava apenas aprender independência através do sofrimento. Quando Léo se ofereceu para me ajudar, você disse a ele que era isso que família faz. Qual é a sua posição real sobre obrigações familiares? Ele não tinha uma boa resposta para essa pergunta. Enquanto minha família arrumava seus carros e se preparava para a viagem de volta para São Paulo, percebi que me sentia mais leve do que em anos. Não porque a conversa tinha corrido bem. Não tinha. Mas porque eu não precisava mais carregar o peso de um segredo que havia definido minha vida por meia década. Eu também não precisava mais me perguntar sobre o caráter ou os valores da minha família. Eu sabia exatamente o que eles acreditavam sobre apoio mútuo e lealdade familiar. E eu poderia tomar decisões sobre meus relacionamentos com base nesse conhecimento, em vez de esperança ou suposição. 6 meses depois daquele jantar de Natal, Léo e eu mudamos nosso negócio para instalações maiores e contratamos mais 12 funcionários. Havíamos provado que serviços financeiros éticos poderiam ser tanto lucrativos quanto socialmente benéficos, e estávamos prontos para expandir nosso impacto. Também estabelecemos uma fundação de caridade maior que faz doações anônimas para famílias que enfrentam emergências financeiras, com atenção especial às situações em que membros da família falharam em apoiar uns aos outros. Todo mês, ajudamos pessoas que foram decepcionadas por parentes que estavam muito ocupados calculando custos e atribuindo culpas para oferecer assistência genuína. É um trabalho satisfatório e me permite usar minha riqueza de maneiras que refletem os valores que aprendi observando minha própria família navegar em situações de crise. Meus pais, Sara e eu, ainda mantemos contato, mas nossos relacionamentos nunca se recuperaram totalmente da verdade sobre meus ganhos na loteria e do teste que conduzi. Eles parecem me ver de forma diferente agora. Não como alguém que alcançou um sucesso inesperado, mas como alguém que os enganou e os julgou de acordo com padrões que eles não sabiam que estavam sendo medidos. Eles não estão totalmente errados. Eu os enganei e os julguei. Mas também aprendi algo valioso sobre a diferença entre a família em que você nasce e a família que você escolhe construir. Léo e eu construímos algo juntos que nenhum de nós poderia ter alcançado sozinho. Criamos riqueza que serve a um propósito além do nosso próprio conforto. Relacionamentos baseados em respeito mútuo e valores compartilhados. E um negócio que torna nossa comunidade mais forte. Mais importante, demonstramos a nós mesmos e um ao outro que quando alguém de quem você gosta precisa de ajuda, você encontra uma maneira de fornecê-la. Você não calcula o custo ou questiona se eles merecem assistência. Você não lhes dá lição de moral sobre independência ou sugere que a luta construirá caráter. Você os ajuda
porque é isso que família faz. Viver com esse tipo de riqueza, enquanto mantinha a fachada de um analista tributário de classe média, era uma performance constante e exaustiva. Cada conversa, com minha família, se tornou um exercício de calibração cuidadosa. Cada aceno simpático que eu lhes dava era uma mentira calculada. Quando minha irmã Sara, vivendo sua vida perfeita em Alphaville, lamentava seus pagamentos do financiamento estudantil, eu oferecia conselhos genéricos e cuidadosos sobre consolidação, calculando mentalmente que os dividendos do meu portfólio de investimentos poderiam quitar sua dívida inteira no tempo que levava para terminar nossa ligação. Quando meus pais, Arthur e Eleonora, expressavam sua ansiedade sobre a poupança para a aposentadoria, eu repetia, obedientemente, a importância de maximizar as contribuições para a previdência privada, enquanto simultaneamente sabia que poderia comprar para eles a aposentadoria tranquila e sem estresse que mereciam sem tocar no meu principal. O segredo era um escudo, mas também era uma armadura pesada e isolante. Protegeu-me das inevitáveis demandas da fortuna recém-descoberta. No entanto, simultaneamente, me isolou, concedendo-me uma perspectiva assustadoramente clara sobre a natureza dos meus relacionamentos. Pela primeira vez na minha vida, eu pude observar como as pessoas me tratavam quando realmente acreditavam que eu não tinha nada a oferecer a elas além da minha personalidade. Foi um experimento social involuntário, desconfortável, mas absolutamente necessário. 6 meses nessa existência dupla, a pressão da tomada de decisão tornou-se insuportável. Eu precisava agir, integrar essa nova realidade. Mas antes de alterar permanentemente minha vida, faltava um dado crítico. Eu precisava saber quem na minha família realmente me ajudaria quando eu mais precisasse. Eu precisava de uma medida clara e inegável de seu caráter. A ideia para o teste se cristalizou durante uma semana difícil no trabalho, lidando com um cliente cujo negócio havia genuinamente entrado em colapso. Observar seu desespero cru e não roteirizado despertou uma constatação. Minha família, tendo sido sempre confortavelmente de classe média, nunca havia enfrentado verdadeiramente o tipo de crise financeira onde cada obrigação é uma ameaça. Como eles reagiriam se eu, o confiável, estivesse verdadeiramente quebrado? O teste que projetei foi simples, mas abrangente, projetado para exigir um sacrifício genuíno e não trivial. Eu ligaria para cada membro da família imediata e explicaria que havia sido abruptamente demitido da Souza Rocha. Consultoria devido a cortes no orçamento, que estava rapidamente ficando sem economias, havia me atrasado desesperadamente no aluguel e estava enfrentando um despejo iminente do meu apartamento em São Paulo. Eu pediria uma quantia específica, 3.000 balls. Não era uma fortuna, mas era significativo o suficiente para representar um desafio real, um sacrifício para pessoas com recursos limitados e hábitos financeiros conservadores. Meu objetivo não era humilhação, mas revelação. Quando a sua necessidade genuína se apresenta, a resposta é um reflexo direto dos valores mais profundos de alguém. Eu precisava saber com quem podia contar antes de usar meus 57 milhões Ls para potencialmente mudar nossa dinâmica familiar para sempre. Comecei com meus pais. Era uma manhã fresca de sábado em outubro, quando liguei. Pai, preciso falar com você sobre algo sério. Estou com um problema sério. A voz do Sr. Arthur Mendes imediatamente se contraiu com preocupação, oferecendo um breve vislumbre da esperança que eu procurava. Que tipo de problema, Caio? Entreguei o roteiro preparado. Emprego perdido há 3 semanas. Mercado está difícil. Estou atrasado no aluguel e o proprietário está ameaçando entrar com uma ação de despejo. Preciso de ajuda. 3.000 USs cobririam a crise imediata até eu encontrar outra coisa. Um silêncio longo e tenso se seguiu, pontuado apenas pelo som abafado de minha mãe, Eleonora, sussurrando perguntas ao fundo.
Meu pai finalmente retornou. Sua voz pesada, com o que parecia ser arrependimento, ou talvez apenas cansaço. Caio, isso é terrível. E eu gostaria que você tivesse ligado antes. Mas você conhece nossa situação. As contas médicas da sua mãe, no ano passado, consumiram a maior parte de nossas economias e estamos mal conseguindo acompanhar. Sinceramente, não vejo como podemos ajudá-lo financeiramente agora. Eu forcei o limite. Pai, não estou pedindo esmola. Estou pedindo ajuda da família. Estou desesperado. A pausa desta vez foi mais longa, mais fria. Filho, você tem 33 anos. Você é educado. Talvez este seja o universo lhe dizendo que você precisa descobrir como ficar em seus próprios pés e, crucialmente, também omitiu o fato de que Léo estava se mudando comigo para se tornar meu parceiro de negócios. Dei a notícia a ele durante a ceia de Natal, que cozinhei para nós dois, já que eu estava supostamente sem dinheiro para viajar. Ah, e eu ganhei na Mega Sena. 57 milhões de reais. O garfo caiu da mão dele. Seu choque rapidamente se transformou em uma confusão profunda e frustrada quando revelei o teste, as ligações e as respostas frias do resto da família. Caio, isso foi um teste. Eu estava pronto para arruinar meu crédito por você. Eu sei. E é exatamente por isso que você é a única pessoa que saberá sobre esse dinheiro. Estou começando um negócio, uma fundação que realmente ajuda famílias de classe trabalhadora e a alcançar estabilidade financeira. Você será meu parceiro. Vamos construir algo significativo juntos, algo que incorpore a lealdade que você me mostrou. Ele hesitou, lutando com o conceito de manter o segredo de nossos pais. Você poderia ajudá-los, Caio. As contas médicas da mãe, a faculdade dos filhos da Sara. Com que motivação, Léo? Para que eles me tratem melhor porque sou rico? Para que finjam que teriam me ajudado quando precisei? A lógica era difícil para ele, mas a verdade emocional era inegável. Fizemos um pacto. Léo se mudaria para Florianópolis comigo, servindo como o rosto da fundação, o irmão que entendia a luta, enquanto eu cuidava da estratégia e do capital. Íamos construir uma nova vida, baseada não na família em que nascemos, mas na lealdade que havíamos escolhido. A mudança para Florianópolis foi perfeita. Comprei uma casa, agradável, de sucesso, mas não ostensiva, o tipo de lugar que um planejador financeiro em ascensão poderia realisticamente pagar. Léo mudou-se para a casa de hóspedes separada e começamos silenciosamente a construir a Fundação e Consultoria Mendes, estabelecendo a infraestrutura legal e financeira ao longo de 6 meses intensivos. Fomos meticulosos, obtendo licença, formando relacionamentos com advogados e especialistas financeiros, tudo isso enquanto mantínhamos a narrativa de que eu estava simplesmente subindo na carreira corporativa. Léo era um talento natural. Sua sinceridade e histórico como mecânico o tornavam instantaneamente relacionável aos clientes de classe trabalhadora que pretendíamos servir. Ele falava a língua deles e conquistava sua confiança, um feito que poucos consultores financeiros tradicionais conseguiam. Em 18 meses, ele estava ganhando uma renda significativa, alcançada não consertando carros, mas consertando vidas, um propósito que honrava profundamente sua inclinação central de ajudar. Enquanto isso, meu relacionamento com meus pais e Sara se estabeleceu em uma normalidade educada e distante, do tipo trocado por cartões de Natal e telefonemas superficiais e infrequentes. Eles nunca perguntaram sobre minhas finanças, presumindo que eu estava confortável, mas longe de ser rico. Exatamente a trajetória de classe média que eles esperavam. O segredo era um escudo pesado, particularmente para Léo.
Ele lutava para ouvir nossos pais mencionarem despesas crescentes ou Sara reclamar do teto salarial de Marcos, sabendo que poderíamos resolver suas preocupações com um toque no teclado. Não é sobre o dinheiro. Eu o lembrava constantemente. Se eu Bozotael resolver os problemas deles agora, a dinâmica muda irrevogavelmente. Eles sempre questionarão se minha ajuda vem do amor ou da obrigação. Eles ressentirão o fato de que eu tenho o que eles precisam. Minha defesa era uma lógica calculada. Eles me trataram como um fardo quando eu não tinha nada. Por que os problemas financeiros deles agora se tornariam minha responsabilidade, quando os meus foram descartados como falhas de caráter? Embora Léo não pudesse argumentar contra a lógica, o custo emocional de vê-los lutar continuou sendo seu maior fardo. O próximo teste crucial chegou 2 anos depois de nossa vida em Florianópolis. Minha mãe ligou, sua voz fina e frágil, totalmente desprovida de sua habitual resiliência passiva. Caio, preciso te pedir uma coisa. Esta é a ligação mais difícil que já fiz. Meu pai, Arthur, havia sofrido um ataque cardíaco grave. Ele estava estável, mas a cirurgia e a recuperação necessárias envolviam 40 mil ienes em despesas que o plano de saúde não cobriria. O valor era uma fração dos retornos de investimento de uma única semana para mim, mas era uma catástrofe genuína para eles. Nós não temos isso, Caio. Não temos nem 10 mil. O hospital precisa de um plano de pagamento. Ela solicitou 5 imbuais, um valor simbólico, um apelo desesperado por alívio parcial. Senti uma onda de fria ironia. 2 anos antes, eles não poupariam 3 mil ais para o meu suposto despejo. Agora, eles estavam implorando. Vou olhar minhas finanças, mãe. Vou ver o que posso fazer. Liguei para Léo. Vamos ajudá-los, mas vamos fazer do nosso jeito. Eu disse a ele que se pagasse diretamente, correria o risco de expor o segredo. Léo, fiel à sua lealdade criativa, sugeriu a solução. Um benfeitor anônimo. O pai trabalhou naquela empresa por 30 anos. A mãe foi voluntária na igreja por uma eternidade. Podemos configurar a doação através da fundação. Fazer parecer que alguém que eles ajudaram está retribuindo o seu favor. A elegância do plano estava na preservação da dignidade dos meus pais e do meu sigilo. Em poucos dias, meus pais receberam uma carta registrada de um escritório de advocacia. Um doador anônimo, citando apreço por seus anos de serviço comunitário, havia coberto totalmente a conta médica de 40 mil dólares. Minha mãe me ligou, chorando de gratidão perplexa. Ele chorou, Caio. Seu pai chorou. Ele não consegue acreditar que um estranho faria isso. Era uma emoção exata que eu precisava ouvir. Alívio puro e genuíno, não contaminado pelas emoções complexas de obrigação ou ressentimento familiar que um presente direto teria causado. Eles foram salvos e os limites permaneceram intactos. Sara, previsivelmente, ficou desconfiada e ressentida, convencida de que nossos pais estavam escondendo a identidade do parente rico que lhes devia. Léo simplesmente apontou. Ela não está desconfiada. Ela está com ciúmes. Ela não recebeu o presente.